Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês, mulheres, que eu estou entusiasmadíssimo de falar para vocês nessa manhã. Se alguém falasse para mim o seguinte: em vez de você pregar 4 mensagens, você vai pregar só uma, seguramente eu escolheria essa agora com vocês. Então, eu considero um privilégio estar com vocês nesse momento, e eu acho que logo vocês vão entender por quê. Vejam, em Tito capítulo 2, versículo 4, tem a versão, o contraponto daquilo que nós vimos ontem para os maridos, em Efésios capítulo 5, que diz que os maridos têm que amar as mulheres. E a referência que ele estabelece ali em Efésios é que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou. E tem que amar a mulher como sendo o próprio corpo, se ama o próprio corpo. Eu acho que ficou evidente ontem que a tarefa de um homem dentro do relacionamento conjugal, ela é monstruosa. A ideia de reproduzir o Senhor Jesus Cristo no relacionamento conjugal, senhores, isso é uma distância absurda do que nós somos, o que nós devemos ser. Mas sobre isso, nós vamos tratar daqui a pouco lá no nosso quarto momento, quando estivermos juntos a seguir. Agora, veja, no caso da mulher, eu chamo a sua atenção aqui, que as mulheres mais velhas, elas deverão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Vamos entender aqui uma coisa: o amor que está sendo considerado aqui não é o mesmo do amor que é considerado em Efésios capítulo 5, quando fala para maridos. Os gregos tinham um vocabulário bastante grande quando se trata de amor. Tem, pelo menos na Bíblia, tem 3 palavras diferentes, mas no vernáculo grego tinham 5 palavras para amor. E a palavra que aqui foi empregada para a mulher amar o marido é a palavra filéu, filos, que tem a ver com amizade. Eu não sei se a gente tem alguém aqui que se chama Teófilo, que significa o quê? Teófilo é filho de Deus, amigo. Alguém aqui chama Filipe? Não. Filipe é amigo do cavalo. E aqui diz que as mulheres devem amar seus maridos. Aqui significa que elas devem ser amigas dos seus maridos. Lembrem, enquanto as necessidades prioritárias de uma mulher são, primeiro ser protegida, primeiro ser amada, depois ser protegida, guiada e sexo, a necessidade número 1 do homem, como eu disse ontem, é a necessidade de ser acompanhado. E apesar dessas pesquisas não existirem no tempo do apóstolo Paulo, ou no tempo de Moisés, quando ele escreveu Gênesis, nós vamos perceber que a visão de Deus, de como ele constituiu o homem e a mulher, ele sabe claramente o que tem que ser suprido e qual é o papel de cada um. Então vejam, aqui o amor que está envolvido em Tito 2,4 não é um amor sentimental. Assim como Efésios 5 não é um amor sentimental, aqui quando fala para a mulher ser amiga do marido, não é sentimental. Veja, tanto não é que ele diz, elas vão ter que orientar. Esse amor se aprende. Sentimento você não aprende. Você tem ou não tem. Então, de onde vem essa ideia e do que ela constitui-se quando nós pensamos em uma mulher sendo amiga do seu marido?
nós vamos ter que recorrer às origens e voltarmos, como nós fizemos na primeira mensagem, lá na sexta-feira à noite, voltarmos para Gênesis e olharmos para um texto bíblico, que está lá em Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 20, Gênesis 2,18 e Gênesis 2,20, que diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja, no versículo 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, veja, quando se trata da formação da mulher, entenda que a mulher foi feita para ser uma auxiliadora. Se você acha que isso aqui é uma redução da mulher chamar de auxiliadora, eu quero dizer que no tempo que eu era mais ignorante do que eu sou hoje, eu também achava que isso era uma expressão depreciativa. Mas para você entender o quão pode parecer depreciativa, quero colocar mais uma pimenta nessa sopa de pimenta verde. É que a palavra, ela pode ter a conotação de auxiliadora, mas ela é mais o sentido de o próprio auxílio. E pode pensar, Deus está chamando a mulher aqui de auxílio, de ajuda, e de novo eu repito, parece um reducionismo tão grande do valor de um ser humano como a mulher, mas eu quero lhes apontar e provar que quando Deus colocou a mulher como Edzer, a palavra hebraica que está traduzida aqui por auxiliadora, ele tinha uma ideia completamente diferente do que é depreciador. Deixe-me dizer, essa palavra que foi traduzida por auxiliadora, Edzer, ela apareceu no todo o Antigo Testamento 20 vezes. Dessas 20 vezes, 2 ocorrências são a mulher aqui em Gênesis capítulo 2, versículos 18 e versículo 20. Então, não vamos usar essas duas expressões, esses dois usos de Gênesis capítulo 2, porque nós precisamos descobrir o sentido de Gênesis 2, então vamos olhar para as outras 18 ocorrências. Das 18 ocorrências, 16, ou seja, de todas as ocorrências, 80% das aparições de Edzer, auxiliador, está falando do próprio Deus. Então, senhores, senhoras, se Deus usou a palavra que Ele empregou 80% das vezes para descrevê-lo, ao chamar a mulher de Edzer, Ele não está reduzindo a mulher. Ele está colocando ela mais perto de Deus. As outras 2 ocorrências, eu já citei 18 ocorrências, as outras 2 ocorrências que aparecem são assim. A primeira delas é um uso geral. O camarada ficou sem ajuda, sem socorro, era um uso geral. E a outra ocorrência é essa que está no Salmo de número 89, que diz o seguinte: outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer aqui é Edzer, do meio do povo, exaltei um escolhido. Ele está falando de Davi, um personagem marcante na história do povo de Israel. Então vejam, o Davi, que é o outro humano que foi identificado como Edzer, ele era um herói. O Davi, nessa condição, era alguém que estava sendo capacitado por Deus para socorrer o povo, para ajudar o povo.
Então eu espero, desculpa a gente fazer um estudinho aqui de uso de palavra no hebraico, nem todo mundo gosta disso, eu amo fazer isso. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: ao Deus colocar a mulher e classificar como ajudadora e ajuda, não tem nada de redução. A bem da verdade, quando Deus chama a mulher 2 vezes de Ezer, sendo que outras 16 são do próprio Deus, uma delas de um herói nacional, eu não vejo uma mulher sendo reduzida aqui, eu vejo uma mulher sendo enaltecida aqui. Então, a minha afirmação sobre o que é a mulher é essa que vocês podem ler nesse slide. A esposa é a heroína a quem Deus capacitou para ser poderosa ajuda a seu marido, reflexo do próprio Deus. O reflexo do próprio Deus é a mulher, não é o marido. Conversando com o Marcelo dias atrás, ele deu uma sacada fantástica. Ele falou: Fernando, em última análise, se Ezer está reduzindo alguém, não foi exatamente essas palavras, né, Marcelo? Mas isso aqui me deu uma base. Se Ezer está reduzindo alguém, ela está reduzindo justamente o homem. Porque é o homem que precisa de ajuda, precisa ser socorrido. Se existe uma coisa de comum aqui no Ezer, é que o povo, ou o homem, é o medíocre, é o limitado, é o incapaz que precisa de ajuda. Então a visão que eu tiro dessas palavras aqui é que a esposa é uma heroína, constituída por Deus, capacitada por Deus, ela mesmo um reflexo de Deus para ajudar seu marido. Vocês entenderam? Bem, talvez você entendendo um pouco antes do que significa ser ajudadora, você podia dizer assim: nossa, só isso que a gente é? Realmente, vamos fazer um movimento do empoderamento feminino. Mas eu queria ouvir uma de vocês mulheres ainda hoje, depois de ouvir essa definição que ele traz aqui, não existe razão para você pensar: nossa, que redução que a Bíblia faz. Eu diria para vocês, isso aqui é um estímulo a uma autoestima perigosa. Não tem nada de redução. Talvez alguém dissesse assim: nossa, eu não queria ser simplesmente um auxílio com o entendimento que você tinha de auxílio antes, mas também não precisava de tanto. Meu objetivo com vocês nessa manhã é apresentar de quais maneiras a esposa deve refletir ao próprio Deus e ser uma ajudadora heroína. Quais são as maneiras, quais são os princípios que devem reger essa mulher? Nas 20 ocorrências de Ezer que aparecem no Antigo Testamento, uma passagem, na verdade são duas, mas eu vou focalizar somente uma delas. Uma passagem, que é a passagem de Deuteronômio 33, é a passagem que mais tem ocorrências de Ezer. E lógico, como eu disse a vocês, todas elas estão se referindo a Deus. E se uma mulher é um Ezer e ela tem que ser um reflexo de Deus dentro de casa, mulheres, para vocês serem o Ezer que tem que ser, a ajudadora que tem que ser, a inspiração de vocês tem que ser em Deus. A inspiração de vocês não é na sociedade, a inspiração de vocês não pode ser no relacionamento com o seu marido. A inspiração, a motivação, a referência de vocês, ela começa no próprio Deus. Vocês têm que olhar para o grande Ezer e falar:
o que é que eu tenho que ser, o que é que eu tenho que espelhar, o que é que eu tenho que refletir. Uma vez que Deus colocou você como um reflexo dele no seu relacionamento com seu marido, o que é que você tem que fazer? Então, olhando para essa passagem de Deuteronômio 33, em que Deus é o exército do povo, eu quero destacar 3 maneiras em que vocês, mulheres, devem perseguir, ocupar esse papel, refletir o caráter de Deus no relacionamento com seu marido. Cabe aqui lembrar, já que nós tivemos o nosso contexto, ontem eu falei para vocês, homens, que vejam, na condição de maridos, a referência de o que o marido deve ser, não está relacionada ao que a esposa é e como trata. A referência do marido é Cristo, não é a esposa. Se a esposa trata mal ou trata bem, se a esposa é campeã ou último lugar, não é isso que deve reger o marido. O amor do marido deve ser regido unicamente pelo amor de Cristo pela sua igreja. E da mesma maneira, as mulheres devem ser o auxiliador dos seus maridos, e isso não é dependendo do marido, é você com Deus que alcança isso e que é isso, independente dele. Então, de alguma maneira, quando Deus coloca que maridos devem ser reflexo do amor de Cristo pelas suas esposas, e agora quando Ele coloca as mulheres devem ser reflexo de Deus como esposas, entendam isso. Essas coisas vão ser realidade na medida em que você se aproxima, tem relacionamento e anda com Deus. Quais são essas maneiras que eu quero focalizar com vocês? A primeira maneira que eu quero destacar com vocês é que a mulher é uma ajudadora nas batalhas do marido. Vejam, vamos olhar ali em Deuteronômio capítulo 33, em primeiro lugar, vamos olhar o versículo 7. No versículo 7 ele diz assim: isso é o que disse de Judá, ouve ao Senhor a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos, peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. Então veja, aquele povo tinha uma batalha para enfrentar, e Deus ia ser o exército deles, o ajudador daquele povo. Qual era a realidade do povo? Observe aqui, eles tinham inimigos. É por isso que quando nós olhamos no versículo 29, que contém o mesmo assunto, ele diz: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Vejam o desafio que tinha aqui, tinha uma batalha pela frente. E Deus, na condição de ajudador, Ele é como, aqui diz, o escudo que protege dos ataques. A espada que é parte dos ataques. Pela ação de Deus, os inimigos serão sujeitos, e pela ação de Deus, aquele povo pisaria os altos, ou seja, eles conquistariam os lugares mais estratégicos, importantes e bem definidos. Vamos pensar aqui. Mulheres são as ajudadoras que Deus deu aos miseráveis dos seus maridos, para enfrentar as batalhas que eles têm a enfrentar. Encarar o adversário, defender do adversário,
atacar o adversário e vencer o adversário. A pergunta é, mulheres, como é que vocês podem fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a não ser que você seja casado com alguém das Forças Armadas, talvez a sua pergunta seja, mas como eu vou fazer isso? Eu diria que esse paralelo que eu estou fazendo, tomando a liberdade de pegar Deuteronômio 33 e trazer como referência para vocês mulheres, já que a referência de vocês é o próprio Deus, pelo uso da palavra que pregou, eu quero dizer, vocês mulheres são instrumento fundamental nas batalhas que seu marido tem para vencer. Quais são as batalhas desses homens, desses heróis, que precisam do seu suporte para que isso possa ser superado? Quero olhar algumas coisas e logo depois também vou apresentar a pesquisa que eu fiz sobre isso e o que esses homens estão dizendo. Como eu disse, foram só 14 que responderam em uma semana. Se eles soubessem do que eu ia falar, acho que mais gente teria respondido aquela pergunta. Os desafios profissionais fora de casa. O que seu marido passa no ambiente profissional? Quantas vezes seus maridos já compartilharam do estresse, das tensões que a sua vida profissional impõe? Será que, mulher, você está atenta para as tensões que seu marido enfrenta pelo fato de que talvez o trabalho dele não seja tão reconhecido? Seu marido já descobriu que meritocracia não é uma realidade no ambiente de trabalho? Você tem acompanhado as tensões do seu marido e os riscos de perder o seu emprego? E de não ter como colocar o pão e o feijão na mesa, que não somente ele, mas você e seus filhos precisam. Como é que mulheres podem ajudar nisso? Nessa batalha de colocar o pão e o feijão na mesa, em primeiro lugar, mulheres podem ajudar a serem os fatores controladores dos recursos da família. Onde é que está indo esse dinheiro? Eu sei que tem homens que são mais gastões do que mulheres e vice-versa. Isso é uma coisa relacionada principalmente com personalidade. Mas não poucas vezes eu encontro homens que vivem uma pressão de satisfazer caprichos de suas mulheres gastando um dinheiro que não tem. Acho que mulheres têm grande ajuda com seus maridos se elas têm uma atitude com os recursos que entram em casa, vindo dele ou dela, e logo daqui a pouco eu falo sobre a participação dela nisso, simplesmente controlando e contendo que os recursos da família rendam mais e sejam menos perdidos com coisas que não têm valor. E isso significa, inclusive, ter uma postura de levar uma vida mais simples do que a sociedade está impondo. Que carro que você tem que ter, que roupa que você tem que vestir. Você, mulher, pode ser uma grande ajuda em estabelecer um ritmo de consumo na sua casa, não nos padrões da sociedade. Mulheres, vocês podem ser de grande ajuda com seus maridos, criando um ambiente em que eles possam compartilhar um pouco das tensões da sua casa. Veja, eu vivo uma situação um pouco diferente de vocês, maridos aqui presentes.
as tensões que eu tenho no meu trabalho é na igreja. E eu diria, de longe, bem acima de 90% das tensões que eu tenho é por coisas que eu sei que as pessoas me contam. Esse mês de fevereiro que passou, seguramente foi o mês mais difícil na minha vida por talvez 10, 20 anos. De tantas coisas ruins com as quais eu trabalhei. E eu chego em casa e minha esposa percebe que eu estou mais silencioso. E de repente, às 2 da manhã, eu perdi meu sono e repentinamente me surpreendo com o fato de que eu estou sentado na beira da cama pensando, como é que se resolve isso? E de vez em quando a minha esposa me pergunta, o que está acontecendo? E eu tenho que dizer para ela pergunta, está tudo bem? Eu falo, não. Eu falo, o que está acontecendo? Não posso falar. Porque isso tem a ver com a vida de alguém que me pediu um sigilo. Então eu tenho que dizer para ela, eu estou bem, mas estou tratando com coisas difíceis de tratar. Agora você chegou em casa, seu marido chegou em casa, você percebe que existe um semblante diferente. Você tem, tudo bem, o que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está assado? É você quem cria a oportunidade com a sua atenção e interesse e que seu marido possa compartilhar seus temores, suas angústias. É você na condição de Ezer, reflexo de Deus em casa, que vai poder dizer para ele, pela sua andança com Deus, dizer, querido, está tudo bem, está tudo sob controle. Como é que eu posso te ajudar? Você não é simplesmente a fêmea que está em casa. Você é a mulher que oferece socorro e aponta para o socorro verdadeiro. Sem sombra de dúvida, mulheres vão poder ajudar na renda, ainda que ontem à noite alguém tenha perguntado sobre a possibilidade de mulheres trabalharem em casa, trabalharem fora de casa, e eu entendo que mulheres devem nos primeiros anos, ainda que com um padrão de renda melhor, com uma quantidade de consumo menor, é fundamental que a atenção nos primeiros anos dos filhos seja integral da mulher. O desafio que a mulher tem de investir em preparar essa nova geração é fantástica e absurda. Mas mulheres poderão ajudar e algumas vezes ajudam com a sua capacidade de receber dinheiro e de ganhar dinheiro, e algumas mulheres com capacidade de ganhar mais dinheiro ainda. E espero que quando a sua mulher tiver a capacidade de ganhar mais dinheiro, não faça de você um preguiçoso. Pode ser que o seu trabalho não seja se reflita tanto na renda da familiar, mas você tem que trabalhar também, homem. Vejam, eu fiz a seguinte pergunta para os homens, para vários e os 14 que responderam: de que maneira sua esposa o ajuda a superar as batalhas do dia a dia? Certo ou errado, justo ou não, e vocês mulheres vão perceber que os homens não foram tão razoáveis quanto vocês. Mas aqui tem algumas pistas que você pode perceber na sequência o que eles colocaram, como suas mulheres os ajudam a vencer as batalhas do dia a dia. Eles colocaram, primeiro, compreensão. Entender os problemas do trabalho. Os homens colocaram isso em primeiro lugar. E vejam, não houve sugestão em que as pessoas faziam múltipla escolha. Não, estava limpo lá, os caras colocaram isso. Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, apoio e respeito. Terceiro lugar, valorizando expressamente as minhas decisões
e ao criticá-los, o que é perfeitamente possível, fazendo com serenidade. Veja, esses indivíduos aqui, eles não estão falando que não deve ter a crítica, mas eles estão pedindo, necessidade é que faça isso com serenidade. Eles estão dizendo o seguinte: olha, quando bate, dói, mas bate com misericórdia. Quarto, sendo paciente. Veja, se Deus fosse impaciente com a gente, o que ia acontecer? Lembra do texto que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Nós estamos vivos hoje de manhã, a gente teve a chance de tomar café da manhã hoje, porque Deus foi paciente com a gente. Mulheres, vocês são ajudadoras quando vocês são pacientes com seus maridos. E por fim eles disseram: serviço e finanças. A ideia é se envolver com trabalhos da casa e, em quinto lugar, o controle das finanças da família. Por outro lado, eles escreveram respondendo de que maneira sua esposa o atrapalha nas batalhas do dia a dia. Eles colocaram: número 1, perdendo o foco. Número 2, falta de incentivo e de respeito. Número 3, demonstrando irritação, críticas e reclamações. Número 4, comparações. Número 5, quando é indiferente às dificuldades profissionais e também de questionamentos de problemas existenciais. Apesar de mulher ser inspirada no próprio Deus para ser a ajudadora dos seus maridos, como Deus é o seu povo, as mulheres podem ajudar ou podem atrapalhar. Na medida que ela se aproxima do projeto de Deus, ela cumpre o seu papel, o papel de Deus. Segundo, a segunda maneira que uma mulher pode ser ajudadora do seu marido é ela fazendo da casa um lar. Veja, os dois versículos que nós vamos ver aqui de Deuteronômio 33, eles não têm a palavra Edzer, mas no contexto, no versículo antes e no versículo depois, e tem a palavra Edzer. Então, está no contexto aqui. Nós não vamos achar a palavra aqui, mas nós vamos entender no contexto o que significa ser Edzer. Veja o que ele diz no versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Vejam, é Deus quem está providenciando para esse povo a habitação deles. No caso, ele está se referindo a morar naquela terra, no Eretz Israel, na terra de Israel. E o morar naquela terra, conforme a promessa que Deus fazia, ela traria duas marcas na vida do povo: prosperidade e segurança e fartura. Desculpe-me, segurança e fartura. É uma mulher que tem o dever de criar o seu lar, um ambiente seguro.
Eu tenho certeza que vocês mulheres são bastante inteligentes e podem usar da sua criatividade em permitir que seus maridos se sintam seguros. Não poucas vezes, as mulheres estabelecem um clima dentro de casa de competição com o marido. E maridos estabelecem e entram nesse jogo de competição. De certa forma, aconteceu isso em Gênesis capítulo 3. A mulher querendo ser igual a Deus, ela queria poder. Ela queria evidência. Vejam, a proposta de hoje em dia, em que a mulher está buscando, a linguagem é o empoderamento. Senhores, isso está lá em Gênesis 3. Você não precisa de buscar poder. Se você for a mulher que Deus quer que você seja dentro de casa, você vai ter poder demais. E nesse poder que Deus dá, Ele está dizendo, é Ele, e eu diria para vocês mulheres, são vocês que têm a capacidade de transformar seu lar num ambiente seguro. Você não está competindo com seu marido. Você não está ameaçando o seu marido. Você não está brigando pelo seu marido. Você está criando um ambiente de paz. Me ocorreram 2 versículos que mostram o inverso de um ambiente de paz que mulheres podem criar. Quero citar esses 2 versículos. O primeiro deles, Provérbios 21:9, que diz: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Se a mulher é briguenta, Deus está dizendo, puxa, é melhor morar lá no quintal. Esse lar não é um ambiente seguro. A pessoa que é necessitada de um ajudador, o homem, quando encontra na sua mulher o seu competidor, a sua rixa, é Deus quem diz, caramba, com uma mulher dessa, é melhor morar no quintal. O segundo texto que eu quero focalizar com vocês é: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Eu ainda não... Eu chego a pensar que isso não seria verdade na minha vida. Eu aguentaria o ódio comendo um churrasco. Mas eu não tenho a experiência de viver com alguém marcado pelo ódio. Então eu vou ter que dar o braço a torcer. Deus sabe o que Ele está falando aqui. Quando mulheres demonstram seu espírito amargurado por ofensas que alguém cometeu, esse ambiente é desagradável. Isso é uma característica que qualquer ser humano, e mais especialmente mulheres, não percebem, que a manutenção do ressentimento, da amargura, do ódio, tem uma capacidade de contaminação de suas próprias vidas e da vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Quando mulheres não aprendem com Deus o perdoar, elas se incomodam, elas afetam a paz do seu lar. O seu lar deixa de ser seguro. É melhor ser um vegetariano no quintal do que viver com uma mulher assim em casa. Percebe? O ideal e a proposta divina são tão elevados, a inspiração da mulher é o próprio Deus.
mas ela pode ser o inverso. Eu lembro de um amigo na igreja que começou a fazer um curso de canto, e o camarada tinha uma voz, cantava muito bem. Quando ele cantava na igreja, a gente se impressionava com ele. E ele foi fazer um curso de canto com uma mulher que é fera lá em Campinas. E a mulher fez o seguinte comentário com ele: meu filho, Deus te deu uma voz, mas foi o diabo que te ensinou a cantar. E sabe, dá para dizer a mesma coisa. Foi Deus quem fez vocês mulheres um Edzer, mas em muitos casos foi o diabo que ensinou elas a ser mulher. Vejam, essa mulher, ela é ela quem cria um ambiente seguro. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra. Agora vejam, quero focalizar o segundo aspecto. O primeiro é que ela cria um ambiente seguro. O segundo é que ela traz prosperidade dentro de casa. Veja, se por um lado a mulher cria um lar, um ambiente agradável, tranquilo, seguro, através da sua postura pacificadora, isso não é ser capacho, é ter uma ação objetiva, uma definição na sua cabeça, que mesmo as tensões injustas que seu marido arruma, é você que tem que ajudá-lo a encontrar razão, a acalmar seu coração. E é você, dependendo de Deus, reflexo de Deus, que vai levar seu marido à consciência de que ele precisa mudar. Você fala, impossível. Lembre-se disso, o seu grande aliado é Deus. E é por isso que é possível. Mas além disso, de criar esse ambiente seguro, em termos sociais, em termos emocionais, essa ação de Deus para aquele povo trazia uma terra de cereal e de vinhos, uma terra em que destilaria orvalho, ou seja, de alguma maneira, a mulher trazia bênção, de forma que os recursos que estão em casa, eles são muitos. Há uma passagem fantástica em Provérbios, capítulo 31, e eu vou gastar um tempo lendo esses vários versículos aqui, se não me engano, 10 versículos. Veja o que diz ali: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Essa mulher tem contribuições em termos econômicos com a família. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela está procurando material, ela está produzindo de alguma maneira, está gerando a roupa da sua família, o casaco da família, a coberta da família. Ele diz, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela se tornou uma gerente. Senhores, essa mulher aqui, ela é uma gerente dentro da sua casa que, por extensão, era uma empresa familiar. Examina uma propriedade e adquire-a. Olha a confiança que esse camarada tem, o que essa mulher é capaz de fazer. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. A casa está abastecida. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Ela trabalha com a produção de fio e trabalha com a produção de roupa. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Vejam,
mulheres podem fazer valer os recursos da casa, fazendo com que eles durem mais. E em uma circunstância ou outra, mulheres podem ser fonte de renda, sem negligenciar os seus filhos. Uma mulher é Edzer em casa, inspirado nesse Deus, quando elas criam no seu lar um ambiente seguro, o lar um ambiente próspero. Quero chamar a sua, antes de chamar a sua atenção para a terceira maneira de você ser um Edzer em casa, deixe-me ler o que seus maridos disseram sobre isso. De outras pessoas, não sei quem preencheu. De que forma sua esposa estabelece sua casa como um ambiente seguro e farto? Olha que coisa. A resposta mais presente foi: serva e fiel à palavra de Deus. Os homens percebem que as mulheres fazem isso quando elas estão mais comprometidas e mais perto de Deus, que é o grande Edzer deles. Ele diz que a mulher é Edzer, criando um ambiente seguro e farto quando elas são felizes e o lar está organizado. Veja, felicidade nenhuma vem de casa, nem do outro. Felicidade vem de andar com Deus. E eles estão entendendo isso. Colocaram em terceiro lugar o seu serviço. Quarto lugar, evita confrontos quando se controla e não irrita os filhos. Quando ela reúne a família e resolve problemas. Por outro lado, eles disseram o seguinte: de que forma sua esposa estabelece sua casa como um ambiente inseguro e carente? Eles colocaram: quando valorizam pessoas do ambiente externo. Se eu posso entender isso aqui, essa é a ideia de que se estabelece alguma comparação com as pessoas de dentro de casa, com pessoas de fora. Em segundo lugar, veio desorganização, grita e mau humor. As duas passagens de Provérbios. Terceiro, não serviço. Quarto, intolerância. E quinto, discordância e acusação. Eu vou tirar aqui fora essa ideia da discordância, simplesmente opinião diferente. O marido que quer, ou uma mulher que quer que simplesmente os dois concordem, um dos dois está agindo, ou os dois com burrice. A gente vai ter opiniões diferentes. Isso é ótimo, isso enriquece inclusive a decisão. Mas a ideia de acusação, a discordância aqui está marcada por hostilidade. Mulheres são Edzer dos seus maridos. Quando elas estabelecem um ambiente de lar marcado por segurança e prosperidade. A terceira maneira que eu quero focalizar com vocês nessa manhã é quando essa mulher cria um lar acolhedor. Veja o que diz no versículo 27. O Deus eterno é a tua habitação, e essa é a expressão em que eu quero me ater. E por baixo de ti estende os braços eternos. Eu estou olhando graficamente a ideia que eu tenho de Deus estendendo os braços, é como Ele estiver pegando alguém no colo. É como quando você corre para socorrer uma criança que caiu
E pega aquela criança nos braços, por baixo passou os braços e pegou, acolheu. Que Deus faz isso, é claro. A passagem das Escrituras que descreve Deus tratando com o seu povo como se fosse um rebanho, como sendo um rebanho, é uma figura recorrente dentro da Bíblia. E ele descreve assim, que Deus vai andar com calma, devagar, por causa das ovelhas que estão prenhas. Que Ele vai ser paciente com aquele cordeirinho que não pode acompanhar o rebanho num ritmo mais pesado. Deus é extremamente cuidadoso com a gente. Ele estende os braços eternos por baixo de nós. E aqui eu vejo, há uma ação de Deus, de extremo cuidado conosco, que nos acolhe, que nos renova. Há uma passagem do Salmo que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Sabe, quanto mais jovem a gente é, mais a gente tem expectativas do que essa vida pode oferecer, trazer, propiciar. Mas na medida que você vai entrando nos anos da vida, você vai começando a perceber que essas coisas são muito sem valor. Você pode achar fantástico, quando você tem 14 anos, usar a roupa da moda. Quando você chega aos 40... tá. Não significa grande coisa. Quando você chegar nos 60, e eu já passei disso, cada vez menos. Essas coisas não têm valor. Valor tem. É você ter quem ama você, quem abraça você, quem acolhe você. Eu me lembro de uma certa ocasião, aproximei da nossa casa um indivíduo que era um ímpio, ele era perverso. E ele tinha muito dinheiro. Nós compartilhamos o Evangelho, da Palavra de Deus com ele. Ele levou a sua vida correndo atrás dos seus milhões de dólares. Mas ele me dizia assim, ele não conseguia sair da escravidão de perseguir o dinheiro. Mas ele dizia o seguinte: Fernando, seus filhos são privilegiados de viver nesse ambiente. Meus filhos não têm isso. Eu me lembro, passado algum tempo, ele e eu sentados no meio-fio, com os pés na sarjeta, e aquele homem chorando, dizendo: o que eu fiz da minha família? Eu perdi o contato com ele, isso foi quando a esposa dele pediu o divórcio. Poucos tempo atrás eu ouvi uma notícia dele, que foi sua filha, que era mais velha, o proibiu de ir ao casamento dela. Seu filho era grande dor de cabeça por causa de ser um dependente de drogas. Que grandes conquistas, que fortuna. Minha filha, na época pequena, dizia assim: por que o tio fulano, ele é tão rico e ele reclama tanto da vida? Ele não tinha esse lar acolhedor, caloroso, que eu diria é uma mulher que especialmente tem capacidade de criar. Veja, voltamos para a passagem de Provérbios que diz: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. No versículo 21 diz
No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de escarlate. Aqui a referência está errada, é o 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Veja, é essa mulher que está criando esse ambiente no lar, está propiciando para o seu lar um ambiente aquecido, caloroso. É você, mulher, que estabelece o clima da sua casa. Não é o ar-condicionado. É você que estabelece esse ambiente agradável, caloroso, esse ambiente cálido. É você, mulher. Sabe? Uma mulher assim, o que vai acabar provocando? Eu queria olhar com vocês para esses textos que mostram o que essa mulher vai acabar produzindo dentro da sua casa. Veja, seu marido, diz o versículo 23, é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A atitude e a postura de criar esse ambiente seguro, agradável, cálido, faz com que esse marido seja admirado entre os juízes da terra. Versículo de Efésios capítulo 5 nos diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Veja, é a mulher que é uma ajudadora, que ensina o respeito dentro de casa, e isso ela consegue sendo a referência do lar do respeito. Olha o que diz em Provérbios, voltamos para lá. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua boca. Veja, essa é uma mulher respeitosa que cria um clima de respeito, e isso contribui para que o marido lá fora de casa seja admirado. Essa mulher, que não somente traz o clima de respeito dentro de casa, mas é uma mulher que é fonte de instrução. Olha o que ele diz: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Qual é a sua literatura predileta? Com o que você enche sua cabeça e seu coração? É com novela. Você foi chamada para ser reflexo de Deus e está assistindo novela. O que se espera é que seu coração, sua mente estejam marcados da instrução de Deus. E isso, a sua boca, saia bondade, da sua boca saia instrução, saia sabedoria. Vejam, voltamos para a nossa passagem onde nós começamos lá atrás. Assim, as mulheres poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Vocês vão ser amigas dos seus filhos e do seu marido quando vocês forem expressões do grande Ezer, do grande ajudador. Ele é a inspiração de vocês, mulheres. Ele é a referência de vocês, mulheres. Deixe-me responder, compartilhar com vocês as respostas que os seus maridos deram nesse assunto. O que sua esposa faz que estabelece um clima de carinho e acolhimento entre vocês? Colocaram de novo, em primeiro lugar, fidelidade à palavra de Deus. Segundo, apoio, respeito e atenção. Terceiro, servir.
Quarto, cuidado e amor com os filhos, ensinando a palavra. Quinto, conversas brandas e apaziguadoras. Entenda isso. Essas expressões dos maridos, como também das mulheres ontem, elas não fizeram parte de eu escrever o meu texto da mensagem. Eu simplesmente colei depois, olhando para a Bíblia e ouvindo depois o que esses homens falavam. O que sua esposa faz que estabelece um clima de rejeição e frieza entre vocês? Número 1, falta de mansidão. Número 2, falta de respeito e mau humor. 3, baixa resiliência. 4, acusações. 5, entenda como quiser, divergência de opinião. Quero crer que estão dizendo de uma maneira hostil. Você percebeu que em nenhum lugar dos elogios e nem da críticas foi questão sexual? Você não está surpresa com isso? Sem sombra de dúvida, a necessidade de sexo para o homem ela é altíssima, mas a necessidade da companheira, da amiga dentro de casa é maior do que sexo. Que grandeza de projeto! Mulheres que são inspiradas em Deus. O que elas acabam fazendo? Lembrem, tanto homens são limitados para amar como os maridos amam, como mulheres são limitadas para serem o exército de Deus dentro de casa. Mas quando mulheres andam com Deus e aprendem com Deus e andam como deve, olha o que acontece. Voltamos para a passagem de Provérbios que diz: seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Veja, uma mulher, sendo que ela tem que ser dentro de casa, ela tem o reconhecimento dos filhos. Ela tem o reconhecimento do seu marido. É lógico que essa mulher tem o reconhecimento de Deus. Versículo 31 diz que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Mulher, atrás do que você está correndo? Você tem um desafio de refletir o próprio Deus dentro da sua casa. Você não pode se rebaixar. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra aqui e talvez para muitos aqui descobrir uma faceta do que é ser a mulher e a esposa que talvez não conhecesse, não tivesse ouvido. Mas nenhum movimento feminista, ninguém pode criar uma ideia tão nobre, tão alta, tão grandiosa, tão digna quanto a que o Senhor imaginou, criou e propôs para as mulheres que aqui estão. Nenhum projeto ou releitura pode se comparar
a grandeza do que o Senhor fez. Mas também, ó Pai, como nós homens, a realidade dessas mulheres é que, embora o Senhor tenha dado uma bela voz, o demônio e nós mesmos somos capazes de tornar nossa vida tão menor, tão inferior. Eu oro por essas minhas irmãs aqui, Senhor, que o Senhor as abençoe, as desafie, as torne comprometidas contigo, levando o Senhor a sério, entendendo que elas devem ser o reflexo de Ti dentro de casa. Eu oro em nome de Jesus. Amém.